Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério e eu sou diretor comercial da Eckert Ziegler no Brasil. Quero lembrar a todos que nós temos aí tradução simultânea na sala. Esse aparece embaixo ali, interpretation. E eu vou conduzir em português, ok? Quero primeiramente agradecer a Abdan e seu presidente, o Celso Cunha, pelo convite, a honra em moderar esta sala e também agradecer e parabenizar toda a comissão organizadora desse brilhante evento. Agradeço aos painelistas dessa sala, Beatriz Leme, João Alberto Osso, Mauro Ferreira, José Augusto Perrota, Felipe Danhout e Maxime Podchev, que aceitaram contribuir com sua experiência, disseminando conhecimento para esse importante setor da saúde, a medicina nuclear. E dizer da honra que eu tenho em conhecê-los, mesmo que virtualmente, nesse momento, e espero que em breve a gente possa nos conhecer pessoalmente. Nossos palestrantes são profissionais que atuam por vários anos em organizações públicas e privadas. Tenho certeza que os principais objetivos de cada um são sempre melhorar a cadeia produtiva, acesso às tecnologias, acesso aos radiofármacos, a melhora na logística e, principalmente, a melhora na vida das pessoas. E, por que não dizer, salvar vidas. Desafios são imensos no nosso setor, seja no acesso aos radioisótopos, às logísticas, às barreiras regulatórias para importação, produção, distribuição. Opa! Fazendo por semana. Alguém está com o áudio ligado. Acho que é Edmundo. É isso? Bom, ok. Sim, Rogério, pode seguir. Não, imagina. Então, como eu estava dizendo, os desafios do nosso setor são muito grandes. Nós temos algumas barreiras que a gente tem conseguido, aos poucos, a gente tem conseguido evoluir. Né? No Brasil, recentemente, a gente teve importantes avanços, como a publicação da nova EDC 64, da Anvisa, onde agiliza o processo de registro de radiofármacos para importação, comercialização. Evoluímos também na discussão na área tributária com o CONFAS para a inclusão de produtos voltados ao diagnóstico e tratamento de câncer, para que a gente possa ter isenção tributária nessa linha de produtos. E também evoluiu a discussão da PEC no Congresso Nacional, a PEC 517, que trata da flexibilização do monopólio na produção e comercialização de radioisótopos. Né? No futuro, a gente já é presente, mas no futuro, certamente, os teranósticos vão ser os principais pontos de crescimento do nosso setor, onde o desafio vai ser, com certeza, buscar os melhores custos, a logística e o acesso para os pacientes. Bom, não quero me alongar muito, o objetivo aqui é ouvir os palestrantes. O que eu peço é que fique atento ao tempo, a gente tem realmente um tempo curto, são 10 minutos, para que a gente possa dar a oportunidade de todos falarem. E no final, nós vamos ter 20 minutos para perguntas, ok? Quem estiver na sala, tem o chat, que pode ir colocando as perguntas aqui, e no final eu vou selecionando e vou conduzindo as perguntas para os nossos palestrantes, ok? Bom, dando início aqui às palestras, eu quero passar a palavra para a primeira palestrante, Beatriz Leme. Beatriz é CEO da UDO Diagnóstico e é conselheira da Abdan. Né? A Beatriz é consultora econômica, tem histórico comprovado, trabalha na indústria de facilities, hábil em negociação, planejamento de negócios, conhecimento em dispositivos médicos e mercado médico hospitalar, planejamento estratégico e estratégia de marketing. É uma forte profissional em finanças, com MBA em economia pela Universidade de São Paulo, na USP, e o tema da palestra da Beatriz vai ser o mercado de medicina nuclear no Brasil e no mundo. Beatriz, a palavra é sua. Obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok. Todos vendo? Sim, Beatriz. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente.
nesse importante evento, falando de um assunto que eu sou apaixonada, a medicina nuclear. Agradeço a Abdan, agradeço a comissão organizadora por esse honroso convite. A tecnologia nuclear desempenha um papel importante no setor médico, com a produção de isótopos que são utilizados por milhões de pessoas no mundo, na área do diagnóstico e do tratamento. O nosso mercado está estimado em 6 bilhões de dólares e se projeta um crescimento até 2027, que esse volume venha a dobrar o valor até então essa data. Desculpem. A medicina nuclear é uma área de multidisciplinar. A gente é uma área bastante complexa, não é? No que se diz respeito a questões regulatórias, aos controles, às produções de radiofármaco, o transporte e mesmo o atendimento aos pacientes. Ela está distribuída com 53% dessas nossas atividades se baseiam na América do Norte, 19% está na América Latina e, infelizmente, desses 19%, somente 3% representa o Brasil. Nós somos ainda bastante pequenos e temos muito ainda a crescer e a desenvolver. Os nossos drives, nossos vetores de crescimento estão nas terapias, né, que hoje ocupa 12% do nosso mercado, e o movimento é crescente, muito crescente, mesmo para que ele vá chegar a 31% desse espaço de volume, né? A gente pode observar que esse movimento vem sendo feito analisando a indústria farmacêutica, as fusões, aquisições, os movimentos das indústrias farmacêuticas no sentido de mirar, ter foco à teranóstica. Na área de diagnóstico, sem dúvida nenhuma, o nosso carro-chefe é o PET-CT. Ele veio crescendo a modalidade com a introdução de novas moléculas que estão aí para o acompanhamento diagnóstico do câncer, nas degenerações neurológicas, entre outros procedimentos. O SPECT continuará tendo um crescimento sustentado. E aí também é uma das preocupações, né, do nosso setor em relação ao SPECT, porque 85% dos procedimentos da área de medicina nuclear é baseado no tecnécio, e a gente pode ter uma ideia aí das questões dos reatores envelhecidos, né? Durante o ano de 2020 e o ano de 2021, nosso setor foi fortemente abalado. A distribuição de radioisótopos foi comprometida pelos bloqueios aéreos, seja dentro dos países ou fora dos países. O lockdown trouxe também algumas dificuldades com o setor de suprimento de forma em geral, dada a questão da mão de obra, da redução da mão de obra, né, da ausência dela e também das questões dos materiais para o suprimento desse setor. Na nossa área de clínica, nós tivemos uma redução de 70% da nossa demanda no início da pandemia. Na segunda onda, nós tivemos novamente em torno de 70%, ou seja, o nosso mercado caiu mais de 30%, fechando o ano todo. Nós tivemos implantações de novos protocolos, dificuldade também com a mão de obra, com o lockdown, com a ausência dos pacientes, e eu posso dizer que o setor das clínicas de diagnóstico voltou aos volumes de 2012, entretanto, com os custos de 2020. Os nossos drives de crescimento, né?
um dos principais drives de crescimento da medicina nuclear é o envelhecimento da população e as doenças a elas associadas. O aumento da incidência do câncer e das doenças coronárias, também muito utilizada na medicina nuclear, né? E o aumento também da utilização do diagnóstico por imagem pelos clínicos. A medicina nuclear é uma importante ferramenta no manejo do paciente oncológico. Ela está presente desde o diagnóstico precoce, no prognóstico e no tratamento. Quais são aí os nossos gargalos, né? Os nossos gargalos estão no aspecto regulatório, seja na implantação, manutenção de serviços de medicina nuclear, digo, toda a área da medicina nuclear, né? Ou seja, também no registro de novos radiofármacos. A gente vem aí sofrendo muito com essa situação, acho que as dificuldades de todo mundo. O alto custo dos equipamentos, né? O alto custo das terapias, o que vem ocasionando um custo bastante elevado nas novas terapias. A política de reembolso, que ela é questionada no mundo inteiro. Nós, no Brasil, aqui temos um problema seríssimo. 70% dos nossos procedimentos são para atendimentos da rede pública. A rede pública é regida pela tabela SUS, que desde 2009 ela está congelada. Nós tivemos aí de 2009 até agora crescimento na área nossa de custo, 48% do principal insumo que nós temos, ou melhor, o nosso principal insumo teve uma inflação de 48%, sem contar com os outros custos que são influenciados pelos índices financeiros, né, na formação do nosso preço de venda. Outro fator bastante crítico aí é o monopólio na produção e comercialização do tecnécio e o insuficiente investimento em toda a nossa cadeia de suprimentos. Dessa forma se implantam os nossos desafios, né? Que seria a expansão do conhecimento, a educação médica nas áreas correlatas, os incentivos tributários tão importantes para que a gente possa ter aí uma queda no valor dos equipamentos, né, no imobilizado nosso, o aperfeiçoamento do aspecto regulatório, a quebra do monopólio e, consequentemente, a entrada de novos players no mercado, e, por final, a tão sonhada construção do nosso reator multipropósito. Eu agradeço a todos, espero ter satisfeito as minhas observações. Eu gostaria de deixar essas observações como pontos de reflexões para que a gente possa discutir mais tarde. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Excelente apresentação. Thank you, Beatriz. Excellent presentation. Realmente, a gente percebe na sua apresentação o Brasil só com 3%, né, em relação ao mercado, ou seja, todo o potencial que a gente tem para crescer e também a necessidade que nós temos realmente para desenvolver, né, essa área da medicina nuclear no Brasil. O impacto da Covid realmente foi muito grande, né, principalmente nos serviços mais distantes dos grandes centros, né, alguns, inclusive, tiveram que fechar por algum período durante o ano passado, e até hoje, com certeza, ainda não retomaram, em alguns serviços ainda não retomaram o volume pré-pandemia, né? E ainda vivemos na pandemia, não podemos esquecer que a gente ainda está nela, né? Não passamos por ela ainda, né? Infelizmente, né? Enfim, obrigado. Lembro novamente a todos que estão na sala que podem colocar as perguntas no chat e eu vou direcionar essas perguntas no final das apresentações, ok? Bom, dando sequência, quero convidar o Dr. João Alberto Osso para fazer a apresentação. O Dr. João Alberto Osso, ele é
o tema da apresentação dele são novas tendências na produção de radiofármacos e potenciais aplicações na medicina nuclear. Tá? Dr. João Roberto Osso é brasileiro, possui PhD em Química Nuclear pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, é mestre em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Química pela Universidade de São Paulo. Tem mais de 34 anos de experiência na área de produção de radiofármacos no Brasil, antes de ingressar na Agência Internacional em fevereiro de 2014. Atualmente é chefe da seção de radioisótopos e tecnologia de radiação da Divisão de Ciências Físicas e Químicas da Agência Internacional em Viena, na Áustria. Dr. João, a palavra é sua. Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui. Doutor João, por favor, poderia ligar de novo o microfone? Isso. Tudo bem agora? Agora sim. Ótimo, obrigado. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, estamos vendo. Está em tela inteira agora, né? Agora Espero sim. que sim. Sim. Então, obrigado de novo, Rogério. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. Como o Rogério falou, eu sou brasileiro, meu nome é João Osso. Depois de muitos anos, toda a minha carreira na CENEM, né? Em 2014 vim para a Agência Nacional de Energia Atômica e agradeço o convite para participar dessa importante mesa redonda nesse evento magnífico que eu tenho escutado até agora, desde a organização até as primeiras sessões. Vocês estão realmente de parabéns por promover esse evento. Queria agradecer também ao Dr. Celso Cunha, da Abdam, pelo convite que foi feito, né? E eu vou começar a minha apresentação nas tendências, né, da produção de radiofármacos. Então, meu primeiro slide é o mais que a gente sempre faz, qual é a missão da agência. A missão principal é acelerar e aumentar a contribuição da energia atômica para a paz, saúde e prosperidade. Então, a gente está tratando nessa apresentação, nessa mesa redonda sobre saúde. Claro, sem nenhum propósito militar. Isso é extremamente importante de enfatizar. E a minha seção, dentro da agência, ela tem atividades em vários tipos de aplicações da energia nuclear, que vocês podem ver nesse slide aqui. Mas hoje a gente vai falar, eu vou falar sobre a produção de isótopos médicos e a produção de radiofármacos. Vou falar também um pouco, antes de começar a falar deles em particular, vou falar como a agência pode contribuir, pode dar o suporte necessário para os países membros, em particular os países em desenvolvimento. Então, a gente tem várias atividades, como os projetos de pesquisa coordenados, que a gente chama de CRP, são projetos de pesquisa e desenvolvimento, são 6 na área de radiofarmácia que a gente tem hoje em dia. O suporte aos projetos de cooperação técnica, onde são implementadas tecnologias que são provadas e aprovadas. Hoje nós damos suporte a mais de 60 projetos no mundo inteiro. E outras atividades, como suporte a conferências, como essa, promoção de conferências e reuniões, publicações é uma das melhores saídas que nós temos. Todas as publicações são livres, são grátis para fazer o download. Trabalhamos com centros de colaboração, são 3 hoje em dia, a gente vai aumentar esse número também. E aqui embaixo, bem reduzido, os principais temas na radiofarmácia que a gente toca: produção de radioisótopos, radiofármacos, o controle de qualidade e garantia de qualidade associados, as conferências, reuniões, a parte de educação, publicações e a parte regulatória. E a parte regulatória com aspecto de colaboração com a OMS, com a WHO, na farmacopeia internacional e também nas guias de boas práticas de fabricação. Então, a interação com a WHO é muito grande. Então, eu falei das publicações, aqui vocês têm as mais recentes relacionadas à radiofarmácia, e eu destaco aqui essa que tem a estrela, do Fluor 18. É a mais recente, 2 semanas atrás, é a produção e controle de qualidade de moléculas marcadas com Fluor 18, que eu vou utilizar alguns dados na minha apresentação. Vou começar a falar sobre a produção dos isótopos médicos, né, das maneiras que pode, e aqui a gente já tem
algumas tendências novas. Então, tradicionalmente, a produção de radioisótopos é feita em reatores de pesquisa, através de reações N-gama ou a fissão de urânio-235, nesse gráfico aqui, e hoje em dia também nas usinas nucleares, que pode ser utilizado a reação N-gama também. Aceleradores, tradicionalmente os ciclotrons, hoje em dia os aceleradores lineares estão começando a ter seu papel importante, as reações gama-N produzindo radioisótopos de interesse. E hoje, devido ao sucesso inicial do actínio-225, emissor alfa para terapia, a extração de cadeias de decaimento radioativas, nesse exemplo, urânio-233, que decai para o actínio-225. E, é claro, você pode produzir indiretamente através do sistema de gerador, o mais comum, mais importante, o molibdênio-99, que decai para o tecnésio-99M, como a Beatriz falou, é o carro-chefe da medicina nuclear, em termos de diagnóstico, extremamente importante. E o molibdênio é um bom exemplo, porque ele pode ser produzido por reação de fissão, é a rota de produção dos grandes produtores mundiais, pela N-gama, reação N-gama em molibdênio. A mesma reação N-gama pode ser utilizada numa usina, como as usinas Bruce Power no Canadá, aceleradores lineares pela reação gama-N em molibdênio e ciclotron a produção direta de tecnésio-99 metaestável. Esse slide, essa figura aqui que veio de Pallas, em 2017, mostra o número de procedimentos no mundo. Então, SPECT, claro, o maior é tecnésio-99M, com 40 milhões de procedimentos. Quando se fala de PET, 8 milhões, destaque, claro, flúor 18, e em terapia, 500 mil de procedimentos, com destaque para iodo 131 e, hoje em dia, lutécio 177. Esses dois figuras, essa figura e essa tabela, eu tirei de um levantamento feito, promovido pela União Europeia, uma pesquisa de tendência de mercado, de demanda, e foi promovida pela empresa Nuke Advisor. Então, a gente vê à esquerda, né, a gente tem as diversas modalidades, SPECT, PET terapia com beta-menos, terapia com alfa. Os radioisótopos utilizados em vermelho são aqueles que têm uma demanda maior. SPECT, claro, iodo 123 e tecnésio-99M. E à direita são aqueles em pesquisa e desenvolvimento, os ensaios clínicos, ensaios pré-clínicos. Então, aqui a gente tem térbio 155, que é uma família extremamente interessante de radioisótopos, na família do térbio. PET, claro, flúor 18 e galho 68, e vindo com uma tendência muito forte, zircônio 89, cobre 64, iodo 124, escândio 44. Terapia, beta-menos, OMI 166, iodo 131, em primeiro lugar, lutécio 177 e ítrio 90. E a tendência são os pares teranóstico, o escândio 47, o cobre 67, o térbio 161 e também o rênio 188 e rênio 186. Terapia alfa, o que está sendo usado hoje em dia é o rádio 223, e vindo muito forte o actínio 225 e depois, numa escala menor, chumbo 212, astato 211 e o térbio 149. Essa tabela é extremamente interessante, os radioisótopos, a demanda e a tendência de demanda. Então, uma flecha para cima, uma tendência alta, e duas flechas, uma tendência muito alta. Então, a gente vê, claro, tecnésio, iodo 123, flúor 18, uma tendência, e a tendência alta para galho 68, cobre 64, né, lutécio 177, uma tendência grande para zircônio e iodo 124, e é claro que os que estão em pesquisa e desenvolvimento, a demanda ainda não pode ser mensurada, mas eu posso dizer com certeza que existe uma demanda reprimida para ensaios clínicos com actínio 225. Então, quando tiver em rotina, vai ser uma tendência muito grande de crescimento. Quando se fala de novos radiofármacos, né, a Beatriz também citou algumas coisas. Quais são os grandes pontos? Investimentos são muito altos, o tempo de desenvolvimento é muito grande, e poucos são aprovados, chegam no fim da corrida, né, poucos recebem as medalhas respectivas. E são aprovados passando pelos ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, e todos os
tópicos relacionados às boas práticas de fabricação, toda a parte regulatória, e também de reembolso, que é importante na área comercial. Isso, quando se trata de países em desenvolvimento, como o Brasil, você se alia a outros problemas. Em alguns, a falta de infraestrutura e legislação, problemas regulatórios, a necessidade de treinamento e educação, a implementação de tecnologia que são provadas e aprovadas. E aqui, que o nosso papel na agência internacional é fundamental para dar o suporte para os países em desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco, eu poderia falar 10 minutos de cada um dos radioisótopos e qual é a tendência de novos radiofármacos, mas eu vou ser bem sucinto, poucos exemplos para cada um deles. Então, tecnécio é o carro-chefe, vai continuar sendo por muito tempo, e com essas máquinas SPECT novas, com alta velocidade, alta resolução e alta eficiência, mesmo aqueles radiofármacos tecnécio antigos, que tinham uma biodistribuição muito rápida, podem voltar a ser utilizados. E os novos que estão sendo pesquisados são para, exemplo, detecção de tumores neuroendócrinos, você tem aqui o tetrotídeo, você tem o octreotídeo também, e para tumores de próstata, o PSMA-INS, o MIB 1404 e o Heineken PSMA. Aqui na nossa publicação, vou falar agora de Fluor 18, esses dados eu peguei da publicação, de novo, ela é grátis para fazer o download, só ir no nosso website, e aqui a tendência são quais são os radiofármacos de Fluor 18 que são já estabelecidos, vamos usar o termo consagrado, desde o FDG até o PSMA 1007, os que estão com farmacopeia, com monografia na farmacopeia americana e ou europeia. Então, vocês podem ver aqui a lista, e abaixo a lista de novos radiofármacos, alguns já registrados e outros na fase de registro. Então, a gente tem vários radiofármacos, exemplos, o FES, o Flobetapir e outros mais. E aqui também, para vocês terem uma ideia da importância de Fluor 18, desde que começou a ser mensurado por esse site clinicaltrial.gov, você pode ver, se não me engano, desde 81, mais de aproximadamente 2.000 ensaios clínicos de radiofármacos com Fluor 18. E a tendência, claro, América do Norte são os maiores números, Europa e China. Então, Brasil, quer dizer, América do Sul, um número relativamente pequeno de ensaios clínicos, e aqui os que estão completados, os que estão ainda recrutando, e outros estados. Aqui, para Fluor 18, também poucos exemplos, posso ficar mais 10 minutos falando de Fluor 18, de novos radiofármacos, mas para a parte de Alzheimer, como alvo as placas amiloides, a gente tem, é claro, comparação com carbono 11 PIB, mas a gente tem o Flobetapir, Flobetapen, o Flutaforanol, o Flutenmetamol. Para câncer de próstata, tumor de próstata, o Fluor 18 DCF-PIL e o PSMA 1007. Galho 68 é o segundo em importância hoje em dia na técnica PET, e a produção pode ser feita em gerador, mas também diretamente a produção em ciclotron. Nós temos hoje um CRP dedicado a isso, e isso é uma rota extremamente interessante para quem tem um ciclotron dentro do hospital. Em alguns radiofármacos, o tradicional, o Dotatato, Galho 68, e agora o desenvolvimento de moléculas PSMA 11 e 617 para câncer de próstata. E vindo muito fortemente, também temos uma atividade em relação a isso, o zircônio 89, com meia-vida de 3 dias, um emissor PET, que com essa meia-vida é adequado para a marcação de anticorpos que tem uma cinética muito lenta dentro do corpo humano. Então, ele é apropriado para isso. Aqui a gente tem um exemplo da conjugação e da marcação de um anticorpo, o trastuzumab, com o zircônio 89, e aqui a gente tem à direita a imagem da resposta à terapia de câncer de mama. Então, extremamente importante. Eu dou uma parada aqui, um break para mostrar alguns pares teranósticos, algumas famílias e alguns trios teranósticos. Então, a gente tem do PSMA, diagnóstico Galho 68, terapia beta, lutécio,
terapia alfa-actínio 225, os 2 escândio, 44 diagnóstico, 47 terapia, os 2 cobre, que eu vou citar a seguir, os 3 iodos, ítrio, e a família do itérbio, que é extremamente interessante. Você tem todos os decaimentos, alfa, beta mais, beta menos, e emissão de gama, nesses 4 isótopos de itérbio. Cobre 64 é um que nós tivemos uma atividade muito grande, um CRP extremamente promissor, com a minha vida de 12 horas, emissor beta mais. E o interessante, não só a marcação de moléculas, mas a molécula radiofármaco mais simples, que é o cloreto de cobre 64, então o íon cobre, ele se acumula em uma série de tumores, é a parte biológica dos tumores, a retenção de cobre. E aqui a gente vê um exemplo de um tumor no cérebro. Então, essa aqui eu coloquei uma publicação bem recente que foi feita, coordenada pelo nosso grupo na agência, com os contribuidores dos países participantes de um CRP. E o equivalente, o par terapêutico do cobre 64, é o cobre 67, 2 dias de minha vida, produzido em ciclotron. Aqui é um exemplo do sartato de cobre 67 e a diminuição, o tratamento de tumor no cérebro, nesse caso é um meningioma. Lutésio 177, já consagrado, né, principalmente o dotatato para tumores neuroendócrinos, e agora o PSMA, lutésio 177 para tumor de próstata. A gente pode ver as imagens aqui, e ele é extremamente importante, e nós vamos promover atividades em relação ao lutésio muito em breve também. E o actínio 225, que está revolucionando a parte terapêutica, o emissor alfa, minha vida de 10 dias, de produção difícil, não é fácil a sua produção, ou o alvo é muito complexo, ou a partida é muito complexa, mas pode ser produzido em reator, acelerador linear, ciclotron, ou a extração do decaimento do urânio 233 através de um gerador do tório 229, que decai para o actínio 225, desculpa. E aqui a gente tem a imagem já clássica do actínio 225 PSMA, do grupo da África do Sul, do Dr. Mike Satek, onde o tratamento 3 doses do actínio, você vê visualmente a diminuição dos tumores e a redução aos níveis aceitáveis de PSA. Em relação a alfa também, a gente tem o chumbo 212 com a meia-vida de 10 horas, e aqui a gente tem um exemplo de um dotatate para tratamento de câncer, tumores neuroendócrinos também. Então, é o próximo. E meu último slide, em termos de tendência, serão agora os emissores OG. Então, em termos de eficácia teórica de terapia, contanto que o radiofármaco contendo emissores OG, seria que eles penetrem dentro da célula, é o mais, teoricamente, indicado para terapia, sem tantos efeitos colaterais, sem atingir as células sadias, pelo alcance desses elétrons. E aqui a gente tem a lista dos potenciais isótopos, desde os mais tradicionais emissores OG, como o índio 111 e outro 125, até os mais recentes, como o ródio 103M, antimônio 119 e o mercúrio 197. Ele segue a história do OG, lembra muito a história dos emissores alfa, né, que demorou tantos anos para decolar, e agora a esperança muito grande de que com actínio e outros isótopos, realmente, os pacientes podem vir a se beneficiar desse tratamento. Eu quero agradecer a todo mundo, fico à disposição para as perguntas, depois, no horário das perguntas, e fico sempre à disposição, nós da agência estamos à disposição de vocês, nós trabalhamos para os países membros, e aqui, especificamente, eu estou falando para a plateia dos meus conterrâneos, dos brasileiros. Então, vocês têm meu e-mail na apresentação, nos dados aqui da conferência, qualquer coisa, não só em radiofarmácia, qualquer outro tipo de aplicação, por favor, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, voltando a você, Rogério. Obrigado, doutor João. Sua apresentação só nos dá a certeza do quanto a medicina nuclear tem evoluído nos últimos anos, né? Seja em PET ou em SPECT, enfim.
E somado à apresentação da Beatriz, o quanto realmente a gente tem aí que evoluir no Brasil para poder ter acesso aí a todas essas novidades, né? Obrigado pela apresentação. Vamos em frente. Bom, nosso próximo palestrante, Mauro Ferreira. Mauro Ferreira, ele é vice-presidente de vendas para a América Latina da empresa IBA. É um executivo com mais de 30 anos no mercado de saúde, sendo os últimos 22 dedicados à indústria de tecnologia, irradiação e imagem molecular. Mauro é graduado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização em gerenciamento de projetos pela Universidade Estadual da Flórida. Como falei, atualmente ele ocupa o cargo de vice-presidente de vendas para a América Latina e Caribe na empresa Iombina Application, a IBA. Mauro, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Ok, tudo. Dá para ver a apresentação? Sim, Mauro, estamos vendo Ok. sim. Obrigado. Ok, bom, primeiro, muito obrigado à Abdan pela organização do evento. Também queria agradecer a Tractibel. Fui convidado por eles para dividir um espaço aí junto com o pessoal da Tractibel e a todos os presentes. Bom, já fui apresentado, eu trabalho para a IBA, eu sou mais focado na área de radioterapia, né? O que eu vou fazer aqui hoje, eu vou apresentar, falar um pouco sobre a IBA, sobre as tecnologias que a gente tem disponível. A maioria delas nós já temos no Brasil e na América Latina, e falar um pouco sobre o nosso desafio hoje, principalmente no Brasil, que é próton-terapia, né? Então, a IBA é uma companhia belga, ela é um spin-off da Universidade Católica de Louvain, ela nasceu no laboratório de ciclotron, da Universidade Católica de Louvain, e hoje ela foi a primeira companhia a ofertar prótons, né, sistemas de prótons no mercado. O primeiro centro de próton no mundo, fornecido por uma empresa, foi no Mass General Hospital, que está até hoje em funcionamento. E ela se tornou a primeira empresa na área de prototerapia, né? Hoje, praticamente, aí, quase 60% dos pacientes globais que são submetidos a tratamento de câncer em próton-terapia, eles tratam em centros que têm a tecnologia da IBA. Mas também a IBA acabou se desenvolvendo aí como líder global em aceleradores de partículas, né, e também em dosimetria, né, além do mercado de ciclotron. Hoje a IBA está presente em 5 continentes, 40 países, é uma empresa de aproximadamente 1.500 funcionários. 10% do volume hoje de negócios, né, gerados pela IBA é reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. É uma companhia de bastante inovação, é uma companhia que cotiza em bolsa. E o ano passado, mesmo com a crise, nós tivemos aí 10% de incremento nos resultados de vendas, né? E hoje nós acumulamos um backlog, principalmente devido à parte de próton-terapia, de 1,1 bilhão de euros, né? Aqui é a distribuição, mas gostaria apenas de mostrar aqui que praticamente 20% da IBA ainda está na mão dos funcionários, né, os funcionários fundadores e famílias belgas aqui. E 54% são em ações no mercado, e o restante são companhias de investimento, mas aqui eu pontuo que ainda continua sócio da IBA, investidor da IBA, a Universidade Católica de Louvain, e também o Instituto de Radioelementos da Bélgica. Essa é a primeira dos quatro linhas de negócios que a IBA possui. Esse é o que é, digamos assim, o mais popular, né? Ainda mais para o público desse evento, é a área de radiofarmácia. Então, a IBA hoje tem uma inovação em ciclotron, que são os cubes, né, que ela lançou recentemente. Ela tem aí uma série de modelos de ciclotron, e hoje ela tem mais de 250 ciclotrons vendidos e mais de 500 módulos de síntese Sintera. Mas muito mais que a parte de venda do ciclotron, a IBA ela atende o cliente, digamos assim, na elaboração do projeto, né, no projeto arquitetônico, fluxo, né, de trabalho, e também na questão do GMP. Então, hoje, os países que a IBA tem uma grande presença, sem dúvida, é o Brasil, né, depois a Argentina, Chile, indo para o México e alguns países da América Central e Caribe, como Costa Rica, Cuba, República Dominicana, né, que são países que recém
colocaram aí ciclotron da IBA e são hoje produtores aí de radiofármacos. Uma outra divisão hoje que a gente tem bastante demanda, né, uma discussão bastante grande, principalmente no Brasil, na área de radiação de alimento, são os aceleradores, né, de uso industrial, né? Então, hoje a IBA tem 5 unidades no Brasil, né, equipamentos, são os Dynamitrons e os Rodotrons, tem um Rodotron e 4 Dynamitrons, que tem aplicação para soluções de esterilização em radiação de alimento, melhora de polímetros, e recentemente a IBA tem feito aí, lançou também um acelerador para a produção de radiofármacos, que é baseado nessa tecnologia Rodotron. É uma tecnologia que eu vejo que tem vai ter bastante demanda no Brasil para os próximos anos, tanto no mercado de irradiação e esterilização de produto médico, quanto também na área de radiação de alimento. Uma outra linha da IBA é a linha de dosimetria, que é controle de qualidade para radioterapia. Essa é uma linha também bastante popular, né? São sistemas de controle de qualidade tanto para fótons como para prótons. Vale lembrar que o Brasil fez uma aquisição de 80 aceleradores lineares, questão de 6 anos atrás, e a IBA foi a companhia escolhida para adotar o conjunto do acelerador com o sistema de dosimetria, né? Então, hoje, a maioria dos hospitais no Brasil que tem radioterapia, a maioria tem sistemas da IBA, né, instalado para controle de qualidade diária do equipamento, né, da radioterapia. E a questão do nosso desafio hoje é protonterapia, né, somente no Brasil. A protonterapia hoje é uma tecnologia mais do que provada, né? Esse mapa mostra, isso são somente centros da IBA, são centros entre uma sala e múltiplas salas, né? Então, os pontos em verde são centros em operação, então, de concentração em Estados Unidos e Europa, mas a Ásia vem se expandindo muito, centros em desenvolvimento. E o Brasil não tem nada ainda, né? Nós estamos aqui trabalhando, eu estou na IBA há 9 anos e tentando aqui promover próton no Brasil, mas a gente tem um grande problema de reembolso no Brasil. A radioterapia, de uma forma geral, com fótons, ela é mal remunerada. O governo, somente o SUS e os seguros privados, eles não remuneram a contento. Hoje o Brasil, pode-se dizer que ele recebe 15% do valor que recebe os Estados Unidos, com o mesmo tipo de tratamento, em fóton. Então, acaba inviabilizando, né? Nós estamos aí, junto com a Sociedade Brasileira de Radioterapia e demais órgãos, trabalhando aí para tentar convencer o governo dessa tecnologia, principalmente para tratamento pediátrico, que é o que mais hoje tem uma indicação muito clara. Mas aqui também chama atenção, nesse ponto azul, 7 ou 6 anos atrás, nós desenvolvemos um projeto com a Comissão Nacional de Energia Atômica da Argentina e a ENVAP, e acabamos de embarcar aí, em março o primeiro sistema de próton da América Latina. Um centro multissalas, é um projeto de 190 milhões, aproximadamente 180 milhões, perdão, de dólares. É um centro que tem tratamento clínico e pesquisa. E é um projeto bastante interessante do governo argentino, da Comissão Nacional de Energia Atômica, que vai estar dedicado aí à pesquisa de aplicações de próton. A protonterapia, ela vem se desenvolvendo. Hoje a gente tem aí aplicações que, a hora que os protocolos estiverem concluídos, a protonterapia ela vai diminuir muito o preço, porque você vai poder tratar muito mais pacientes por equipamento, né? Então, uma vez que você tratar uma média 400 pacientes por sala, ou por equipamento, você vai poder, com protocolos de fracionamento, você vai poder chegar a 1.000, 1.200 pacientes. Então, essa é a grande aposta da protonterapia para o futuro. E esse é um projeto que a IBA desenvolveu há cerca de 9 anos atrás. Os centros de próton, né, até 9 anos atrás, eles eram centros multissalas apenas, como está sendo feito na Argentina, centros excelentes, mas de um CAPEX muito alto, um valor de CAPEX alto. Nós estamos falando em 180 milhões, 150 milhões. E viabilizava um pouco, porque além do CAPEX ser alto, era necessário você ter uma área para construção muito grande.
Então, a IBA desenvolveu um novo ciclotron, né, para protonterapia, que é esse S2C2, ele pesa cerca de 50 toneladas, contra 230 toneladas de um ciclotron para multisalas, e desenvolveu esse gantry, que a gente chama de gantry compacto, um gantry de 70 toneladas, peça única. Então, isso permite que o hospital consiga colocar essa instalação em 330 metros quadrados. Então, ele leva toda a tecnologia e experiência da IBA e toda a tecnologia hoje disponível no mercado, e ele é projetado para ser integrado em um centro de radioterapia existente. Então, com esse tipo de projeto, digamos assim, qualquer hospital no Brasil hoje que tiver radioterapia, ele pode agregar próton dentro do digamos assim, né, que ele vai oferecer. Né? Ele é fácil de instalação, operação e financiamento, comparado sempre ao próton grande. Nós estamos falando aí de uma diferença brutal, né, em termos de CAPEX, e ela é uma solução de produtividade inspirada aí na experiência. Então, ele é simplificado, digamos assim, né, em termos de fluxo de paciente. Então, esse é o produto que a gente vem trabalhando no Brasil. Recentemente, a Tractebel com a IBA tem aí estado em conversações. A gente tem outros parceiros no Brasil para a área de diagnóstico, por exemplo, como a Philips, a área de sistemas de planejamento, como a Electa. Então, eu particularmente tenho muita esperança. O Brasil hoje, só para tratar crianças, só para tumores pediátricos, necessitaria de seis instalações. Então, é um desafio grande. Nós estamos falando aqui mais ou menos de 45, 50 milhões de dólares. Então, esse seria aí a demanda do Brasil, 250 milhões, para poder atender apenas pacientes pediátricos. Né? Essa é a minha apresentação. Queria agradecer a todos novamente e fico à disposição para qualquer tipo de pergunta. Mauro, muito obrigado. Brilhante apresentação. Realmente, a prototerapia, a gente sabe da importância. Nos solidarizamos aí em relação ao reembolso, né? A gente sabe, na medicina nuclear, a gente enfrenta esses problemas também, como bem a Beatriz também colocou na apresentação dela. Então, existe essa barreira realmente. E aí vai ser aí um trabalho, com certeza, e é por isso que a gente está aqui com a Abidam, né, que pode aí, junto com a Sociedade Brasileira de Radioterapia ou de Medicina Nuclear, realmente trabalhar e tentar mudar esse cenário no Brasil, porque realmente, como você falou, a gente tem campo, no Brasil precisaria de 6, né, para atender só as crianças. Então, assim, a gente tem esse espaço, a gente precisa trabalhar para viabilizar com certeza. Tá? Obrigado novamente. Bom, dando sequência às apresentações, quero convidar o Dr. José Augusto Perrota, que é coordenador técnico do nosso reator multipropósito brasileiro. Boa tarde, Dr. José Augusto. Peço desculpa, Dr. José, eu não recebi o seu currículo para poder ler aqui, então, se o senhor fica à vontade, se quiser fazer as apresentações e se apresentar, eu agradeço, tá bem? Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, participar desse grande evento, né? Principalmente ao Celso, que fez essa oportunidade de apresentar novamente o RMB. Fico contente de ver velhos amigos, que nem o João Osso, que trabalhou no RMB lá no início. Algumas das transparências que eu vou apresentar aqui, ele mesmo fez no passado, né? E na apresentação dele, ele já fez a introdução, né, desnecessária para mim, vou passar muito rápido. Também falar em 10 minutos, para a gente estar ficando um pouco velho, fica difícil falar rápido, né? Mas vamos tentar. Só em termos de currículo, eu sou engenheiro civil, mestre em engenharia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, e sou doutor em tecnologia nuclear aqui pelo IPEM-USP, e estou na área desde 1978, trabalhando na área nuclear. Já passei por alguns projetos importantes do Brasil, que nem Angra, Submarino, os reatores de pesquisa do Brasil, e agora coordenador do projeto Reator Multipropósito Brasileiro. Então, eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre o radioisótopo raiz, né, mas principalmente esse foco do ARMB, que seria dar uma autonomia nacional na produção dos radioisótopos.
Vocês estão vendo a apresentação, por favor? Tá ok? Estamos sim, doutor. Ok. A grosso modo, né, aqui foi mencionado, né, às vezes, grande capital que é preciso e não tem remuneração. Né? Então, ciência, né, tecnologia e inovação e os produtos e serviços para a sociedade, esse caminho sempre. Então, a gente tem o papel dos institutos de pesquisa da universidade muito forte, através do governo, para poder investir, porque, às vezes, a iniciativa privada não vai ter o apelo para realizar isso. E, principalmente na área de reatores, né, e reatores de pesquisa, que tem um custo alto, dependendo do porte do reator, isso também é muito evidente. Né? Então, o desenvolvimento de um reator nuclear requer uma participação efetiva do governo no capital inicial. Depois que ele estiver operando, ele certamente vai ser lucrativo, mas não necessariamente retorna o capital investido. Aqui falar a mesma coisa que já foi falada, né? Na produção de radioisótopos ou em aceleradores através de partículas, né? Principalmente os pósitos emissores, e nos reatores nucleares através da absorção de nêutrons ou da fissão nuclear. E o que é um reator? No final, é um sistema de equipamento onde existem essas reações de forma controlada. Reator de potência visa produzir eletricidade, e, como mencionado por João Osso, a falta de produção de, por exemplo, molibdênio motivou a utilização de reatores de potência, inclusive pelo Lutécio, também 177, eu já vi artigos, principalmente os reatores Candu, mas o foco sempre são reatores de pesquisa, porque o que você utiliza no reator de pesquisa são os nêutrons. Nós não damos muita importância para a energia total gerada, e sim aos nêutrons. No Brasil, nós temos 4 reatores de pesquisa, todos eles dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o nosso foco de pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos, e temos 15 ciclotrons, parte deles na CENEM, parte em hospitais de universidade e também nas companhias privadas que têm isso como meta de produção e atendimento de hospitais. Esses são os principais radioisótopos na medicina, aqui principalmente no país. Essa tabelinha o João lembra que foi ele que começou a fazer no início do RMB, e ele expandiu essa tabela bastante na apresentação agora que ele fez. Mas o que eu quero chamar a atenção é os que são produzidos para o reator, tanto para diagnóstico como para terapia, né, que são os beta menos emissores, né, e os produzidos em aceleradores ciclotrons. Né. Então, eu vou focar a minha apresentação principalmente nos radioisótopos de produção em reatores. Mas, antes disso, eu quero mostrar essa tabela do IPEM do ano 2019. 2020, 2021, como falado, foi muito atípico, né? Não foi um consumo adequado. Mas aqui mostra, né, que a grande importação sempre foi o molibdênio 99, né, para a produção dos geradores de TecNS, né? Eu mencionei anteriormente, rapidamente, todos hoje, à exceção do Samário, nós importamos os radioisótopos para fazer os radiofármacos. Então, o IPEM importou da ordem de quase 15 milhões de dólares em 2019, só em material de radioisótopos, tanto para diagnóstico como para terapia. Né? Então, a importância do RMB na autonomia é relevante, porque a quantidade de pessoas atendidas ainda é pequena comparado ao que se desejaria. Né? Um fato importante aqui, né, quando a gente fala de reator. Reator nuclear de pesquisa, nós temos reatores de 100 watts, 10 watts, que nem nós temos a unidade crítica aqui no IPEM, e reatores de alto fluxo, né, para produção tanto de radioisótopos, como ciência, feixes de nêutrons e teste de materiais. Ali está colocado o fluxo de nêutrons de um reator, fluxo de nêutrons médio, né, de um reator PWR,
da ordem de 5 vezes 10 a 13, um pouquinho mais às vezes, e um reator de teste de materiais ele tem que ter uma ordem de grandeza acima, da ordem de 10 a 14. Né? E no Brasil, aqui estão os reatores que nós temos. Nós temos reatores de baixíssima potência, que são basicamente de ensino, né, que é o reator IPMB01, que é a unidade crítica para teste de física de reatores, que opera com 10 watts de potência. Um fluxo baixíssimo. O Argonauta, no Rio de Janeiro, no Instituto de Engenharia Nuclear, que tem 500 watts de potência, também é para ensino, usado muito na pós-graduação em algumas aplicações. O reator Triga IPR-1 do CDTN Belo Horizonte, e o IAR-1, que opera aqui no IPEM desde 1957, com 5 megawatts. O IAR-1 é o único que consegue fazer alguns, ou a maioria desses radioisótopos, mas com baixa atividade específica e quantidades pequenas. E a proposta, então, é ter um reator multipropósito brasileiro. Ele vai ter um fluxo de 3, 4 vezes 10 a 14, dependendo da posição. Então, ele vai ser um reator de alto fluxo. Aqui caracteriza isso como aplicação dos reatores de pesquisa. Né? Um reator, todos eles podem ser usados para treinamento, alguns deles podem ser usados para ativação, análise por ativação com nêutrons, produção de radioisótopos, pequenas quantidades, todos eles são capazes, mas as grandes quantidades, principalmente para a medicina nuclear, haveria necessidade de um reator de alto fluxo. Né? Para utilização de feixe de nêutrons, de fração, espalhamento, neutronografia, o ideal é ter alto fluxo para ter um fluxo que a estatística de medida seja razoável, e teste de materiais e combustível, obviamente, a gente precisa ter um alto fluxo, porque ele funciona como uma máquina de tempo referente aos reatores onde esses materiais vão ser utilizados. Então, um reator tipo PWE ou SMR, um reator de teste de materiais ou um reator de alto fluxo como o RMB, ele é importantíssimo. Né? Uma outra característica desses reatores de alto fluxo, né, e está vinculado àquele custo, né, de capital inicial, é que um reator de alto fluxo custa caro. Nós estamos falando do RMB, que um reator por si só custa 350 milhões de dólares. As instalações totais que a gente está falando do RMB são 500 milhões de dólares. Né? Então, o investimento inicial e a complexidade para a operação de um reator desse é grande. Então, tem que ter um capital, através do governo, para iniciar todo esse processo e montar as equipes, para aí sim poder produzir e aí transportar para a sociedade. Aqui eu mostro alguns dos problemas. Um grande problema, não é problema, nós temos no Brasil, por exemplo, é a produção de combustível e os alvos de urânio. Nós temos essa capacidade, mas a quantidade é muito grande. E o armazenamento disso depois de operação. O RMB vai utilizar 60 combustíveis por ano e 1.000 alvos de urânio para fazer 1.000 quirris por semana. É bastante quantidade de rejeito para ser tratado e armazenado. Então, os custos envolvidos também são relevantes. Essa é a proposta do RMB inicial, produzir os radioisótopos que hoje são utilizados na medicina nuclear do país e sempre pelo menos o dobro de capacidade do que nós importamos hoje. Então, toda a parte de radiofármacos radioisótopos para radiofármacos injetáveis, para bracterapia, para radioterapia, alguns pequenos, para a indústria e traçadores. Ou seja, a gente pretende atender toda a demanda que hoje é importada. A gente teria completa autonomia. E aqui está uma figura do reator. Hoje nós estamos terminando o projeto detalhado do reator. A parte da INVAP já foi terminada. Toda essa concepção do reator foi feita aqui dentro da CENEM, no Instituto da CENEM, aqui no IPEM particularmente, e essa característica do reator foi determinada aqui por nós do IPEM. É um pouco diferente dos reatores de referência Neopal e próprio RA10 da Argentina. Mas mostra que a nossa capacidade de produção de radioisótopo é bem maior do que a necessidade hoje existente.
E o que vai limitar é como processar isso. Então, por exemplo, o molibdênio hoje consome em torno de 500 quilos por semana, mas no início vamos ter 1.000, mas a nossa instalação vai poder chegar a 2.000, mas o reator pode chegar a 5.000 quilos por semana de produção. Então, a gente está projetando um reator que é extremamente flexível, é multipropósito, com todas não só produzir os radioisótopos, mas testes de materiais e combustível e feixe de nêutron. E, só para realçar, a questão do desenvolvimento que nós fizemos, nós já temos pronto todo o processo de o enriquecimento a 20% através do laboratório em Aramá, do CTMSP. Nós investimos lá e fizemos o enriquecimento a 20%, construímos 19 elementos combustíveis aqui no IPEM, nós somos produtores, nós ampliamos e modernizamos o laboratório de produção de combustível aqui no IPEM, nós já fazemos os alvos de urânio para a produção do molibdênio, então tudo isso já está pronto e nacionalizado. Faltaria agora, obviamente, a gente fazer o reator e a planta de processamento desses radioisótopos. A parte de radiofármaco nós já fazemos aqui, então faltam os 500 milhões de dólares para nós fazermos o reator, o famoso dinheiro que nunca chega. Essa é uma visão geral do empreendimento, hoje nós temos, entre projeto detalhado e projeto básico, mais de 16 mil documentos elaborados. Nós temos licenças ambientais do IBAMA, estamos tirando a licença agora de construção da CENEM para a parte do reator. Enfim, nós teríamos a capacidade de começar a fazer obras se nós tivéssemos recursos financeiros e recursos humanos adequados. Temos o terreno também. Para encerrar, desculpa, eu passei no tempo 3 minutinhos, é só para dizer que o RMB não é um reator só produtor de radioisótopos. Eu sempre gosto de mostrar essa figura aqui do IPEM. Em 1957, quando ele começou, era só o reator. E ele é a semente de um grande instituto de pesquisa, hoje, que é o IPEM, e que é o centro do desenvolvimento da tecnologia nuclear no país. E o IPEM tem vários centros e várias atividades. E na parte de medicina nuclear, ele é um ponto extremamente importante, porque ele produz a grande maioria dos radiofármacos que estão sendo utilizados no país e também desenvolve e tem toda uma formação de recursos humanos nessa área, tanto a nível de mestrado, doutorado e recentemente, mestrado profissional nessa área também. E o RMB vai ser isso no futuro. Ele inicia com o reator e suas instalações, num local, são 2 milhões de metros quadrados, 4 vezes maior do que a área que nós temos aqui no IPEM, e ele começa com o reator e os laboratórios de processamento, mas no futuro pode ter os laboratórios de aceleradores, o laboratório de fusão nuclear também já foi projetado e vai ficar lá, lasers de alta potência que aceleram partículas também e fazem reações nucleares, e um grande centro de desenvolvimento para a utilização das radiações no bem-estar do ser humano e a formação de recursos humanos. E, quiçá, o Mauro possa nos brindar no futuro aí com um acelerador também de prótons para ser instalado aí no centro. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de falar do RMB, depois a gente pode expandir um pouco mais nas perguntas. Bem. Obrigado, doutor Perrota, pela apresentação. Vamos seguindo aqui, já vou passar a palavra para Maxim Podchev, diretor do Departamento de Vendas de Isótopos da empresa Rosatom, que vai falar sobre a disponibilidade de novos radioisótopos no mercado mundial. Por favor, doutor Maxim, a palavra é sua. Thank you very much for this wonderful opportunity. Obrigado pela apresentação. Eu espero que a minha conexão esteja boa e vocês consigam me ouvir e ver a minha apresentação. Meu nome é Maxim Podchev, eu sou o diretor adjunto do Departamento de Venda de Isótopos da Rosatom.
desde 2014 com os meus colegas. Desenvolvemos cooperações com a América Latina e com empresas, e é muito importante essa cooperação. Eu estou muito honrado em fazer parte dessa sessão, vejo especialistas nessa área, e todos que estão participando dessa sessão de medicina nuclear, estou muito feliz em ver todos aqui, e a Rússia tem uma grande capacidade de produção nessa área, no suprimento desses produtos. Gostaria de novo de agradecer os organizadores e a comunidade para apresentar o meu país e as tendências e as possibilidades de novos radioisótopos nesse mundo. Em 2020, a indústria russa completou 250 anos. A Rosatom inclui 400 empresas e organizações que empregam mais de 275 mil pessoas. Desde então, a Rosatom fez parte da ONU, e com sua responsabilidade de segurança e também compromissos com o desenvolvimento sustentável. O complexo de isótopos da Rosatom inclui mais de 300 locais de produção, trazendo confiança e segurança para o nosso trabalho nacional e internacionalmente, e compromisso com a entrega dos produtos. Uma ampla gama de tecnologias são empregadas na produção dos isótopos: eletromagnética, centrífuga, ciclotron, que chega a um portfólio de mais de 300 isótopos, incluindo alguns itens únicos: Californium 252, Actinium 225, tungstênio e muitos outros. Nós temos as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que sempre foi o nosso lado mais forte, e temos uma grande capacidade de investimento que faz com que a Rosatom seja competitiva e também que nos dê uma variedade de oportunidades para desenvolver os nossos negócios. Algumas palavras sobre a nossa empresa. A Isótopo JSC é uma outra empresa que faz parte da Rosatom. A gente entrega isótopos em mais de 9 mil, para mais de 50 países. Cada ano fazemos mais de 9 mil entregas, sendo que 1.500 delas são internacionais. Temos mais de 10 locais de produção, principalmente na Rússia, isótopos radioativos ou estáveis,
implementação, projeto, a construção da instalação, a operação, a rotina de operações. E para o último passo, que é a descontaminação e o desmonte. Eu digo o último passo, mas vocês vão entender em breve que a descontaminação e o desmonte precisam ser levados em conta desde o começo do projeto da sua instalação. Vamos entrar, então, na estratégia e viabilidade. Isso inclui algumas avaliações regulatórias, licenciamento, análise de risco, relatório de segurança. Em vez de entrar em cada detalhe, eu gostaria de mostrar os principais projetos em que estamos trabalhando, que incluem todos esses pontos e especialidades. O primeiro deles é uma avaliação regulatória em alguns países para a instalação de um acelerador linear para molibdênio 99. Essa imagem da esquerda é um acelerador linear e a Tractebel fez a avaliação baseada em alguns países, na Bélgica e na Holanda, checando quais são os principais impactos da legislação local e do marco regulatório local para essas instalações, usando a nossa tecnologia. O outro exemplo que eu gostaria de compartilhar é o papel da Tractebel trabalhando como o responsável pela engenharia. Já mencionamos nessa apresentação, falando de um reator que vai ser construído na Holanda, e a Tractebel está trabalhando juntamente com a Invap e outras empresas para desenvolver esse reator no projeto, na viabilidade, durante todo o projeto, e vamos até o fim, até a conclusão dele, dando suporte. E como se trata de um projeto extremamente complexo, oferecemos especialistas em diversas áreas. Quando é feito o design preliminar, você precisa passar para a próxima parte, que é o design, o projeto e a construção em si. E o gerenciamento da construção. Isso inclui construção civil, eletricidade, tudo isso é necessário muita competência, principalmente para instalações nucleares. Tipicamente, competências desse setor nuclear, ativações, simulações, blindagem. Talvez 1 ou 2 exemplos eu gostaria de dividir aqui, como vocês podem ver. Mauro comentou agora há pouco da IBA, um modelo de design de uma instalação para tratamento de terapia de próton. Se vocês conseguirem ver essa imagem, com equipamentos de ventilação, proteção contra incêndio, suprimento de eletricidade, tudo isso está incluído em uma construção muito compacta, sem esquecer da blindagem e da segurança de todos os trabalhos que estarão nessa construção, também do paciente. O próximo passo que eu queria mencionar é a operação. Eu falei do paciente.
mas o processamento no local é tudo menos rotina. Além de cuidar do processo, que é a parte principal do negócio, você precisa também lidar com o gerenciamento do lixo radioativo. Então, existem mudanças que acontecem no marco regulatório. Uma que vem à minha mente, por exemplo, é tudo que aconteceu após o evento de Fukushima, por exemplo. Tudo isso precisa ser resolvido nas instalações nucleares. É um trabalho que fizemos, por exemplo, para um de nossos clientes na Bélgica. Precisávamos ter essa avaliação completa e fornecer algumas análises. E eu falei no começo sobre o desmonte nas nossas instalações. Precisamos pensar nisso quando a instalação parar de funcionar, é verdade. Precisamos pensar na descontaminação e no desmonte, e definindo documentos e estratégias para fazer isso, levando em conta a segurança, protocolos e estratégias de gerenciamento dessa descontaminação. Quando você compara uma instalação para a produção de isótopo, ou quando você vai falar de descontaminação para outras instalações, por exemplo, agora estamos fazendo um grande projeto na Bélgica que tem a ver com produção de radioisótopos médicos, iodo, etc., diversos isótopos para essa área. Além disso, além de trabalharmos nesse projeto de descontaminação e desmonte, temos também que levar em conta, desde os primeiros estágios do projeto, essa situação que vai acontecer só ao final. Um objetivo específico é reduzir o custo dessa descontaminação e desmonte. Aqui também são outros aspectos das capacitações da Tractebel, controle de qualidade, gerenciamento do projeto, gerenciamento da construção, tudo isso é aplicado a grandes players. E nos reatores de pesquisa ou na produção de radioisótopos ou outros compostos, não podemos esquecer os usuários finais. Isso também pode ser aplicado aos usuários finais, em hospitais ou clínicas médicas. Gostaria de terminar a minha apresentação mostrando alguns números da presença da Tractebel na América Latina. Dos 5.000 engenheiros, 736 estão trabalhando na América Latina. Estamos presentes em 5 cidades no Brasil. Estamos prontos para fazer parte dos projetos de vocês. Eu agradeço a sua atenção e desculpe se eu passei do tempo, mas não hesitem em me contactar
Será um prazer, estou à disposição. Felipe Dahout, thank you very much for your presentation. Muito obrigado a todos. As apresentações foram tão importantes, tão ricas, que é difícil a gente controlar o tempo, né? A gente ficou com 1 minuto aí para as 15h30. Então, assim, eu recebi algumas perguntas e eu queria enviar essas perguntas por e-mail, né? Como todos vocês já se colocaram à disposição, eu envio essas perguntas por e-mail e encaminho a quem fez essas perguntas, tá? Novamente, queria agradecer a participação de todos, parabenizar a Abidam pelo evento. Nós temos uma outra sala agora de medicina nuclear, onde alguns aqui precisam sair. Então, novamente, muito obrigado pela participação de todos, ok? Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.